a doutora Ângela Freitas, sou reumatologista. Vim aqui hoje para falar um pouquinho sobre a fibromialgia, que é um problema tão prevalente aí na população, principalmente do sexo feminino, e pode acometer até 2,5% da população brasileira. O que é a fibromialgia? Começando conceituando, né, a fibromialgia, que na verdade não é uma doença classificada como doença, mas sim como uma síndrome de dor crônica. Ela se caracteriza principalmente pela presença de dor difusa, né, em vários pontos do sistema musculoesquelético, né, membros superiores, membros inferiores e coluna. Então são critérios, tem a dor como centro, né, da síndrome, a dor crônica generalizada que dure mais de 3 meses. Além disso, os outros critérios associados, que são a fadiga, o distúrbio do sono e as alterações cognitivas. Além de dores crônicas, quais os principais sintomas da fibromialgia? Os principais sintomas são esses, né? Envolvendo o sistema músculo-esquelético. O paciente tem dor, que pode estar envolvendo aí membros superiores, membros inferiores, então articulações, músculos, tendões, essas regiões. A dor é o centro da síndrome, né? A fibromialgia, que dura aí pelo menos 3 meses, tem uma duração, uma persistência de pelo menos 3 meses, associadas àqueles outros sintomas, outras alterações que a gente vai também, o paciente chega já discorrendo, se queixando, ou a gente pode ir interrogando, questionando e avaliando durante a anamnese e avaliação clínica. Existem pontos específicos dessas dores no corpo? Quais seriam os pontos específicos de dor? Inicialmente foram criados critérios para, inclusive até nos estudos, né, para a gente poder avaliar esses pacientes. Então, para inserir esses pacientes nos estudos, foram criados critérios. E já foi deixado de lado aquela coisa de ter aqueles 11 pontos de dor, de 11 pelo menos 9. Se ele tem dor em algum ponto dos membros superiores, né, na parte de músculo, articular, membros inferiores e coluna, opa, será que esse paciente que tem uma dor difusa, que não é só em um ponto, tem mais de 2, 3, 4 pontos, eu tenho que pensar, lembrar da possibilidade da síndrome de dor crônica, a fibromialgia. Como diferenciar se a dor é causada pela fibromialgia ou outra dor muscular? Como diferenciar, né, se a dor é da fibromialgia ou se tem uma outra origem? A gente se baseia muito por história da dor, a gente vai lá detalhar, o paciente já chega, né, com aquela história e a gente vai detalhando um pouco mais. Além disso, a gente parte para o exame físico. Então, examinar e avaliar. Tem sinais de doença inflamatória, tem calor, tem edema, tem, né, que é o inchaço. Isso ajuda muito a gente a diferenciar da bursite, da tendinite, e isso tudo a gente consegue. Se não 90%, até 80% dos casos a gente consegue direcionar. Já se sabe a causa da fibromialgia? Em relação à causa, a gente sabe que tem fatores genéticos, disfunções autonômicas, disfunções hormonais. Toda doença que prevalece, o problema que prevalece no sexo feminino, a gente sempre tem essa ideia que alguma alteração hormonal contribui. Uma coisa que a gente já definiu há algumas décadas é que existe um processamento anormal da dor a nível de sistema nervoso central. Existem fatores de risco para a fibromialgia? Como a gente não conhece muito todos os fatores, a maioria dos fatores, a etiopatogenia, a não ser essa questão do processamento da dor, a gente não tem assim como prevenir, né? Tem um fator genético, então genético a gente não modifica, né? Se tem alguém na família que já tem um diagnóstico de algum tipo de dor crônica ou um diagnóstico de fibromialgia, tem um risco maior. Então, nada melhor do que a gente tentar prevenir, né? Em quem tem fator de risco ou de uma forma geral, atividade física. Hábitos saudáveis em relação à dieta. No dia a dia, não ficar muito tempo na mesma postura, posição, movimento repetitivo, fazer as pausas, né? A cada pelo menos 1 hora, 10, 5 minutos de pausa. E além disso, a saúde mental. Lazer, tem que ter alguma coisa que nos dê um aliviado em termos do emocional, do estresse, que estresse sempre vai existir enquanto a gente for vivo, mas a gente precisa ter essas válvulas de escape.
Além de sintomas físicos, a depressão também pode ser um sintoma da fibromialgia? Qual é a relação da depressão com fibromialgia? Muitas vezes a gente consegue identificar, mas a gente sabe que tem grande associação. Inclusive, os pacientes que têm depressão, eles têm um risco maior, né, de ter sintomas osteomusculares. E ao mesmo tempo, o paciente que tem fibromialgia, a gente encontra uma associação de até 30% dos pacientes que têm fibromialgia têm algum distúrbio do humor, depressão ou transtorno de ansiedade. Doutora Ângela, como é feito o diagnóstico da fibromialgia? Então, como diagnosticar a fibromialgia? Tenho dor difusa em alguma parte do meu sistema músculo-esquelético, aparelho locomotor, né, incluindo aí membros superiores, membros inferiores e coluna, que tem mais de 3 meses, está persistindo, então eu preciso avaliar os outros critérios de diagnóstico. Dor crônica, difusa, fadiga, distúrbio do sono ou alterações cognitivas, alteração da memória, né, e concentração, durando mais de 3 meses. Você já ouviu falar da Clínica de Atenção Personalizada à Saúde da Unimed Teresina? A Clínica de APS é o novo espaço da Unimed focado na promoção de cuidados de forma integral, assistida e continuada. O objetivo é cuidar da saúde e não apenas tratar doenças. O atendimento da Clínica de APS é realizado por uma equipe multiprofissional da área de saúde da família, como médico da família, enfermeiro, nutricionista, psicólogo e concierge de saúde. O local oferece uma estrutura completa, humanizada e acolhedora para assegurar um cuidado diferenciado e personalizado aos beneficiários Unimed Teresina. A Clínica APS fica localizada à Rua Governador Tibério Nunes, 690A, lá no bairro Ilhotas. Se você é beneficiário Unimed Teresina, já pode agendar sua consulta. O agendamento pode ser feito pelo WhatsApp 86-98151-9950 ou presencialmente na clínica. Doutora Ângela, qual o tratamento da fibromialgia? Como tratar a fibromialgia? Existe o tratamento farmacológico e o não farmacológico. O farmacológico, eu digo que é o meio. Ele não é o tratamento que vai resolver todos os meus problemas. Às vezes o paciente quer aquela pílulazinha que me ajude, inclusive me dê melhora na fadiga, melhore tudo. E tem o tratamento não farmacológico. Aí eu digo que esse aqui é o pilar do tratamento, que envolve vários profissionais. Com o fisioterapeuta, o paciente tem muita dor, está naquela fase de muita dor, de crise, a gente precisa muitas vezes da fisioterapia naqueles pontos de dor. A gente sempre pede, nem que seja para fazer um alongamento e criar o hábito, no mínimo 3 vezes na semana para fazer exercício, porque isso vai ajudar na fadiga, na resistência, na dor e vai melhorar como um todo. Inclusive o exercício que tem mais evidência científica é o exercício aeróbico, embora a gente também oriente a buscar um fortalecimento e alongamento. A fibromialgia tem cura? Não tem cura, é um problema crônico. Primeiro, você não tem nenhum problema grave, isso a gente tem como avaliar clinicamente e às vezes a gente pede alguma avaliação laboratorial para afastar alguns problemas que possam gerar alguma dúvida durante aquela avaliação clínica. E deixar o paciente tranquilo, olha, enfatizar, você não tem nenhuma doença infecciosa, inflamatória, neoplásica, você vai tratar a dor. Esse é o foco. E orientar, você pode ter momentos de crise, de recaída, e podemos controlar a maior parte do tempo. Às vezes o controle não é 100% sem dor, mas pelo menos parcialmente controlado, que ele possa ter a sua vida o mais normal possível. Então eu tenho que, identificando, eu consigo lidar melhor com essas situações. Quais as dicas para melhorar a qualidade de vida dos pacientes com a síndrome? Como é que eu posso ter qualidade de vida e com o diagnóstico de fibromialgia? Exercício. Além disso, buscar esse autoconhecimento, se eu tenho uma alteração de humor, já tenho mais um padrão de ansiedade, procurar um especialista para definir, é um problema realmente? Então vamos tratar e controlar isso. A gente precisa estar orientando e avaliando. Esse foi o programa Minha Saúde da Unimed. Espero ter contribuído, ter ajudado para trazer algumas informações, alguns esclarecimentos e espero que vocês continuem acompanhando a gente nos demais programas pela internet, pelas redes sociais.
né, da Unimed.